Queridos, é com alegria muito grande que retornamos à casa do Senhor, nosso Deus, para mais um momento de celebração, mais um momento de culto. É com muita alegria que recebemos a todos os irmãos, todos que estão aqui presentes, os que estão participando também do culto através da internet. Nossa alegria, nossa gratidão a Deus pela vida de todos que estão neste momento juntos para adorar ao Senhor. Nós queremos agora convidá-los para que oremos ao nosso Deus. Eu quero neste momento convidá-lo para que você busque ao Senhor em oração. Neste momento que você ore silenciosamente a Deus por um breve período, que todos estejam em oração. Eu vou ficar de joelhos, se você puder me acompanhar dessa maneira. Então, ajoelhe-se também, silenciosamente ore a Deus. Em seguida estarei orando em voz alta. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, eu te sou, Senhor, imensamente grato por todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido em particular. Eu te agradeço por minha vida, eu te agradeço, Senhor, pelo ministério, eu te agradeço por minha família, eu te agradeço pela igreja que me deste para pastorear aqui nesta localidade, Senhor. E agora, ó Pai bendito, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos em Tua casa com o propósito de Te adorar, de Te oferecer um culto, Senhor. Quero neste momento, ó Deus, Te suplicar sobre a vida dos irmãos que estão aqui presentes já neste santuário, também pela vida dos irmãos que não puderam estar entre nós, mas que participam também do culto através da internet. Eu quero te rogar, Deus, Pai, que neste momento o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dirija em todo louvor e em toda forma de culto desta noite, Senhor. Que neste momento, Senhor, o Espírito Santo esteja sobre nós, tirando de nosso coração, tirando da nossa mente, tirando da nossa vida, Senhor, tudo que não te agrada, Senhor, tudo que possa atrapalhar o perfeito louvor, a perfeita adoração, Senhor, e que nós estejamos diante do Senhor como verdadeiros adoradores, que oram, que te adoram em espírito e em verdade, como disse o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus bendito, que o nosso louvor
realmente seja agradável a Ti, Senhor, e que através do culto que estamos Te oferecendo nesta noite, nós achemos graça aos Teus olhos, Senhor. Ó Deus bendito, ajuda todos os irmãos e acompanha-nos, guia-nos, Senhor, neste momento de culto. Eu Te rogo isto, ó Pai, e eu quero, Senhor, Te suplicar por todos que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor. Alguns porque realmente não podem, porque estão impossibilitados por alguma enfermidade, pelos anos de vida, algum por alguma ocupação profissional. De alguma maneira, há pessoas que gostariam muito de estar aqui nesta noite e não puderam fazê-lo, Senhor. Ó Deus bendito, eu quero neste momento rogar as Tuas bênçãos sobre a vida dos irmãos, confortando-os e os ajudando, Senhor. Mas também aos que não vieram porque de alguma maneira não sentiram vontade, não sentem prazer e às vezes estão tão indiferentes ou envolvidos com outras coisas, onde a igreja, a Tua casa, a Tua obra, o culto a Ti perdeu um tanto a validade ou a importância para a vida deles, Senhor. Eu Te rogo, ó Deus bendito, toca no coração desses, tem misericórdia, Senhor, desperta-os para que eles realmente acordem do sono que estão vivendo na vida espiritual, e assim, ó Deus, que eles percebam o perigo que estão enfrentando, o perigo que estão passando pela negligência, pela falta de cuidado com a vida espiritual, Senhor. Ó Deus bendito, tantos e tantos que estão envolvidos com coisas secundárias, com coisas que não têm tanta relevância na vida, que não podem ser colocadas em primeiro lugar na vida de um servo do Senhor. Ó Deus bendito, abençoa esta cidade, abençoa as autoridades desta cidade, deste município, abençoa as pessoas que estão aí no mundo perdidas, sem Deus, sem o Senhor e sem salvação, e que precisam muito da Tua graça, Senhor. Ó Deus bendito, ajuda-nos a alcançar essas pessoas para que elas conheçam a mensagem do Evangelho e assim tenham Cristo como Salvador. Ajuda-nos neste momento, toma-nos em Tuas mãos e abençoa-nos em tudo. Pai, que ao final de tudo, desta noite, deste culto, o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que nós estejamos conscientes disso, que tudo que fizemos aqui foi para a honra e a glória do Senhor e do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu Te rogo isto encarecidamente e eu Te louvo por tudo, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. A palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos fala já a partir do versículo 19, quando o escritor sagrado, aliás, capítulo 10, a partir do versículo 19, nós poderemos ler assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que se aproxima o dia. Que Deus nos faça entender a sua palavra e que o Espírito Santo esteja
nos ajudando nesse sentido. Nós queremos, meus irmãos, louvar ao Senhor congregacionalmente. Eu convido a todos para que cantemos o hino de número 385 do nosso inário, o cantor cristão, com muita alegria no coração. Nós vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor, o nosso Deus, expressando a alegria que nós temos em nosso íntimo por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos, pela vida eterna que o Senhor nos outorgou, pela fé em Jesus Cristo e, enfim, por estarmos aqui nesta noite com muita alegria no coração para adorar o Senhor. Cantemos 385. Som. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, nós os salvos pela cruz, e conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, e nos dá de rede atrás, todos desse Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Poder sentar, queridos. Queremos dizer mais uma vez da nossa gratidão a Deus por estar aqui com os irmãos para este momento de culto. Quero lembrar os irmãos das atividades que teremos ao longo desta semana. São atividades que já se tornaram regular, rotineiras nas atividades, entre as atividades da nossa igreja. Nós temos uma reunião de oração já amanhã à tarde com as mulheres na direção do Departamento Feminino da Igreja, a MCM, Mulheres
Cristãs em Missão. Então, às 14h, então há um encontro aqui de oração, também de reflexão da palavra de Deus, e todos podem participar desse momento de oração aqui na casa do Senhor. Também na terça-feira, sempre em encontros da MCM, para estudo da palavra de Deus e também para oração. Na quarta-feira à noite nós temos também um culto, não é? No mesmo horário, 18h, nós temos também um encontro de oração, um culto de oração aqui na casa do Senhor. E assim nós vamos caminhando para a semana, final da semana, com outras atividades que às vezes aparecem extra, né? E a gente então avisa ainda durante a semana, especialmente até a quarta-feira, a gente informa os irmãos sobre mais alguma atividade que surgir durante a semana, ou alguma necessidade a mais. Nós queremos também lembrar aos irmãos que no domingo, a partir das 8h15 da manhã, nós estamos aqui para um culto doutrinário, e é um momento sempre muito agradável. Nós louvamos ao Senhor e temos sempre uma mensagem mais com caráter doutrinário para a igreja, para os irmãos, e todos então, irmãos, irmãs, e todas as pessoas, claro, são convidadas e podem participar livremente, sem nenhum empecilho, e é sempre muito edificante na vida de todos os irmãos. Após esse culto da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Sempre após os cultos da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical, e assim, na Escola Bíblica Dominical nós dividimos em classe, às vezes por sexo, mas por faixa etária, e assim todos poderão estudar a Bíblia Sagrada, numa classe onde você vai se sentir mais, eu diria que familiar, não é? Mais familiarizado, porque às vezes as mulheres têm a sua classe à parte, os homens, mas também os jovens, adolescentes, crianças pequeninas, juniores. Então, a classe para todas as pessoas na Escola Bíblica Dominical, para que todos estudem a palavra de Deus mais à vontade. E assim, à noite nós estaremos mais uma vez aqui. Hoje à tarde saímos, visitamos algumas irmãs, alguns irmãos, algumas pessoas que precisavam então receber uma visita. Saímos com a irmã Gelida, a irmã Maria Severina, a irmã Edilene, e assim alcançamos algumas pessoas que ficaram muito contentes com a nossa visita, não é? Com a nossa chegada em seus lares. De maneira que é sempre muito gratificante compartilhar da mensagem do Evangelho com as pessoas, mesmo com os irmãos que já conhecem a palavra, mas é sempre muito importante, especialmente porque alguns irmãos, algumas irmãs não podem ainda participar da casa do Senhor, alguns não estão em condições, às vezes por já até a idade ou questão de saúde. De maneira que é um prazer estar com elas, e é assim muito prazeroso também para quem eu creio, para quem recebe a visita. Mas, irmãos, nós estamos caminhando para o final do ano, nós estamos terminando o ano de 2021, nós já estamos, não é, terminando o mês de outubro, e em breve nós estaremos encerrando o ano. Oremos a Deus, querido, por tudo que temos ainda para fazer na casa do Senhor, na obra do Senhor. Dentro das programações que temos, nós teremos no dia 15 de novembro uma assembleia da nossa associação, a Associação Batista do Extremo Litoral Norte, que nós chamamos de Abel Norte. Esse encontro será nas dependências do templo da igreja Batista em Biapicu. Então, 15 de novembro teremos esse encontro da Abel Norte. Nós queremos também, na igreja aqui, estamos programando uma comemoração do Dia da Bíblia, uma comemoração evangelística. Já conversamos com os irmãos, conversamos com os irmãos que vêm de Recife nos ajudar lá no ponto de pregação na casa da irmã Jurides, irmãos da família da irmã Severina,
você com o Osiris, já convidando-os para que eles estejam conosco, né, para a gente, então, programar esse trabalho e estarmos pela manhã. Nós estamos pensando em fazer uma programação pela manhã, no horário que seria o nosso culto aqui, que seria a nossa escola, a escola bíblica dominical. Nós vamos falar para a nossa cidade sobre a Bíblia. Então vamos sair, nosso desejo é sair com um carro de propaganda, um carro, como chamamos, de som, pela rua, cantando hinos de louvor ao Senhor e parando em alguns locais estratégicos para pregar a mensagem do Evangelho. Então os irmãos virão para tocar, nós vamos nos programar, vamos comprar material, literaturas para distribuir. Nós já temos alguns Evangelho de João, os Evangelho de João faz parte da campanha da Junta de Missões Nacionais, e nós temos já uma caixa de Evangelhos de João, Evangelho de João nós temos, são 200, mas nós queremos comprar mais literatura, nós queremos comprar mais Bíblias para distribuir com as pessoas por onde nós passarmos no dia da Bíblia. Então vamos orar, vamos também contribuir, não é? Doar Bíblias, Novos Testamentos, literaturas em geral, para que distribuamos nesse dia. Então oremos por essa programação, se coloque diante do Senhor, coloque isso diante do Senhor, para que Deus nos ajude a organizar tudo e direcionar de maneira que tudo realmente seja para a glória do Senhor. Então oremos, queridos, porque ainda teremos final de ano, nós ainda temos que eleger uma diretoria para trabalhar na igreja no próximo ano. Nós ainda teremos essa sessão para fazer isso. Nós ainda temos 4 irmãos que estão aguardando ser examinados para o diaconato da igreja, e nós pretendemos talvez fazer isso ainda este ano, não sei, mas há esse propósito. Eles não estão esperando há algum tempo, já foram aprovados seus nomes em sessão, para que eles sejam examinados e sejam consagrados ao ministério diaconal. Caso seja o irmão França, a irmã Raquel, a irmã Mazé, irmão Robinho. Então, são esses irmãos que estão aguardando esse momento, já de algum tempo, mas a pandemia, então, fez com que a gente deixasse muita coisa para trás. Então, já há mais de um ano, quase 2 anos que a gente está nesse propósito. Mas teremos também cantata de Natal, culto natalino. Então, vamos orar a Deus. Coloque-se diante do Senhor e coloque todas essas causas, meus irmãos, todas essas atividades, todos esses trabalhos, tudo que temos ainda para fazer, coloque tudo diante do Senhor. Ore a Deus pela igreja do Senhor Jesus Cristo, ore a Deus pela obra do Senhor que temos para fazer aqui, para que Deus nos abençoe e que em tudo o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor. Quero convidá-lo agora para ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quero ler com os irmãos no capítulo 8 da carta aos Romanos, e nós vamos ler os versículos de 11. Eu esqueci de lembrar aos irmãos ainda que teremos mais uma atividade em comemoração ao Dia das Crianças. Nós já tivemos uma programação, um lazer, e uma festa com as crianças na casa da irmã Wolflânia, mas teremos ainda no próximo sábado à tarde, lá na escola do Timbó, ao finalzinho da rua José Dourado, que a gente já conhece, já fez muito trabalho lá. Então teremos uma programação com as crianças ali daquela localidade no sábado à tarde. Bom, vamos ler a palavra do Senhor no texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós queremos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado,
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Que Deus coloque, meus queridos irmãos, a porção sagrada em nosso coração. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos cantar agora o hino 135 do cantor cristão. Podeis assentar e vamos cantar 135, hino que também tem por título Louvor. Vamos, neste momento, ouvir ou cantar com nossos jovens do grupo Vida e Paz. E assim nós estaremos também adorando ao Senhor com os nossos irmãos jovens do grupo Vida e Paz.
Graça e paz, amados. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, pois ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Ainda continuaremos louvando o nome do Senhor. Tu és tudo que mais quero.
meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua glória ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua glória ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua glória ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua glória ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Assentar, nós queremos
agora cantar mais um hino congregacionalmente. Nós vamos cantar o hino de número 15 do cantor cristão. Em seguida nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Então, cantemos com alegria no coração mais este hino em louvor ao Senhor. Hino número 15. Queridos, nós nos deleitamos com tudo que já aconteceu até o momento presente na casa do Senhor, porque cantar é gratificante, é o nosso deleite espiritual, é louvar ao Senhor, não é? Cantar em forma de louvor ao Senhor, e louvamos a Deus por isso, não é? Por poder cantar.
Louvamos a Deus por tudo que já fizemos, já tivemos, mas nós queremos agora também ouvir a mensagem do Senhor. Então, neste momento, nós vamos passar a palavra ao pastor Gênesis. Ele vai compartilhar com todos nós, todos os irmãos aqui presentes, todos que estão também participando do culto através da internet. Ele vai compartilhar conosco da mensagem do Senhor. Então, passamos a palavra ao pastor Gênesis. Que Deus lhe abençoe agora. Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém. Eu gostaria nessa noite de trazer uma reflexão que o Senhor tem falado ao meu coração há algum tempo e me chamou bastante atenção, até pela expressividade com que o apóstolo Paulo ele fala nessa passagem. Eu estou falando de Romanos, no capítulo 9, versículos de 1 até o 5, e ali há uma expressão tão profunda do apóstolo Paulo, que eu diria até sofrimento, que nos chama a atenção e nos faz pensar um pouco mais no que o apóstolo estava falando. Então, eu quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias no texto que se encontra em Romanos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5, e depois nós ainda leremos mais um outro texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Romanos, capítulo 9. O texto diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E o outro texto, que se encontra em Tito, no capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu quero convidá-los a nós curvarmos nossas cabeças, nossas frontes, fecharmos nossos olhos, deixarmos toda a preocupação, toda a inquietação e dedicarmos esse momento exclusivamente ao nosso Deus. Pai de amor, Pai de infinita bondade, nós queremos, Senhor, nesse momento te agradecer, porque o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui, pelo fato do Senhor ter nos dado não somente a permissão, mas o Senhor ter nos dado força, vigor, de podermos estar na Tua casa, Senhor, nesse lugar consagrado totalmente a Ti, aonde os Teus servos vêm constantemente e se reúnem para adorar o Senhor, para prestar a Ti louvor, Senhor. Ó Deus, Pai querido, nesse momento que nós aqui estamos reunidos, não viemos com outra intenção, senão Te adorar, Senhor.
e que assim seja em espírito e verdade, como Jesus nos ensinou. Ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito esteja totalmente voltado para o Senhor, porque sabemos que verdadeiramente o Senhor está aqui. E que o Senhor estando aqui, Senhor, o Senhor também nos ouve. E o Senhor também fala. E com a certeza que mesmo independente de mim ou de qualquer pessoa que aqui esteja, Deus, a Tua palavra fala por si só. E é com essa certeza no nosso coração que nós queremos, ó Deus, e suplicamos a Ti, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Aquilo que precisamos, Senhor, para as nossas vidas, para vivermos segundo a Tua vontade. Nós oramos assim, te pedimos e te agradecemos no nome santo e sublime do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. É uma responsabilidade muito grande falar desses assuntos, por isso que às vezes a gente fala um pouco devagar, não é porque a gente queira falar devagar, é porque quando as coisas são sérias, né, pastor? A gente tem que ter muito cuidado no que fala, e não existe algo mais sério do que a palavra de Deus. Muito embora tenha muita gente por aí brincando com a Bíblia, dizendo que Deus falou isso, Deus falou aquilo, e a gente tem que pedir muita misericórdia a Deus para poder falar no nome dEle, porque com Deus não se brinca. Então, o sofrimento de Paulo, podemos entender que o apóstolo estava falando de uma forma tão profunda e tão séria, que ele começou dizendo assim: digo a verdade, em Cristo, e ele continua, eu não minto, e testemunha comigo o Espírito Santo de Deus, e também a minha própria consciência. Então você vê que o apóstolo dá uma introdução a um assunto muito sério, seríssimo. E ele continua no versículo 2, dizendo assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. O que era tão sério e que causava até tristeza e dor no coração do apóstolo Paulo? Nós vamos descobrir isso no versículo 3, quando ele diz assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema. Aí vem entre parênteses, separado de Cristo, porque a palavra anátema também significa isso. Significa também excomungado, significa também penalizado e significa também amaldiçoado. Ele diz assim: eu gostaria de ser até um excomungado, um separado, um amaldiçoado, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então o apóstolo sofre, podemos deduzir, não é por ele, mas ele sofre pelos seus irmãos judeus, israelitas. E por que isso, irmãos? Aí ele vai dizer quem são esses israelitas, né? São aqueles que são israelitas, porque Israel foi o nome que recebeu Jacó. Quando ele ali na caverna, e ele tem a presença, né, daquele ser, e que ele começa a lutar, e que no final o nome dele é mudado de Jacó, suplantador, aquele que toma proveito, que leva proveito sobre os outros. É um nome muito legal de receber, né? Não é muito legal. Imaginou você receber o nome de Jacó, suplantador? Tudo isso porque quando ele nasce, ele é o segundo de 2 gêmeos, e Esaú nasce primeiro, ele nasce agarrado na perna de Esaú, e quando puxa o primeiro irmão, que é Esaú, que significa vermelho, aí, o ruivo, né? Vem Jacó e é chamado de suplantador. Então Deus muda a sua história e agora troca o nome dele de Jacó para Israel. Isra significa luta, El é Deus, ou seja, aquele que luta com Deus. E foi isso que aconteceu lá na caverna. Então, aqueles que Paulo se refere são a descendência de Jacó, do qual vieram, ele diz, pertence à adoção, pertence à glória, à aliança, à legislação, o culto e as promessas, dele descendem os patriarcas, também, em especial, o próprio Cristo, o Senhor Jesus. Não quer dizer, Paulo, aqui, que é um povo melhor do que os outros.
mas é um povo muito agraciado. E o que o apóstolo Paulo lamenta, a sua dor, sua tristeza, o seu sofrimento, é que um povo tão agraciado ainda rejeitou o Senhor Jesus. Como diz um jargão popular, aí é que é dureza, né? Tanta bênção, tanta graça, tanta coisa boa que Deus derramou sobre esse povo e rejeita o Senhor Jesus. Há um tempo desse, havia algumas pessoas que estavam dando testemunho, está na internet, falando como foram alcançados. Judeus, esses que até hoje esperam um Cristo que ainda não veio, não creem que o Cristo é Jesus. Alguns creem que Cristo foi fulano, foi Beltrano. Existe um recente agora, Islamok Yudá, mais ou menos assim o nome, que eles creem que esse, de fato, agora é o Messias que estavam esperando. Eles já estão comemorando na Israel, já estão pensando em preparando uns levitas, que o irmão Fran também chama de levita, mas eu não mereço esse título, irmão, porque o levita não só tocava, não só pregava, ele lavava o templo, ele carregava a arca, ele fazia tanta coisa. Eu não chego nesse nível. Eu não chego, né? Agradeço, mas não mereço. Então, o levita é muita coisa. E eles estão preparando um grupo de levitas em Israel para abrir um terceiro templo para que venha esse Messias, embora eles mesmos admitam que não existe mais a novilha vermelha, que era aquela que era queimada ali no altar. Não tem mais. Aí eles dizem, ficou incompleto, porque o animal foi extinto. Então, assim, é um trabalho até infrutífero. Mas, para que vocês tenham ideia, eles até agora, eles não acreditam que Jesus é o Cristo, e eles esperam a vinda desse Cristo. Então, é meio complicado, porque um outro dia, um judeu que se converteu, a Cristo, é chamado também de judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias. Eles dizem, olha, em qual Messias você crê? Aí um outro judeu disse, eu creio no Messias tal. Assim, mas vem cá, esse Messias que você está falando, ele nasceu em Judá? Não, ele nasceu lá na Turquia. Ele é da linhagem do rei Davi? Eu não sei dizer, até porque a linhagem do rei Davi se perdeu naquela época, não tem mais, ninguém pode confirmar mais um descendente hoje do rei Davi. Pois é. Ele nasceu de uma virgem? Não, com certeza que não. E ele nasceu em Belém de Judá? Também não. Fulano, que dizem ser possíveis messias, algum deles nasceu em Belém da Judéia? Não. E ele foi falando das profecias a respeito do Messias que nasceria em Belém da Judéia, que muitas crianças seriam mortas durante o período do seu nascimento, que ele iria para o Egito, que depois voltaria para Nazaré, seria chamado de Nazareno, que ele teria a sua vinda preparada por um arauto, que no caso de Jesus foi João Batista, que ele faria milagres, que ele seria vendido, traído por um amigo seu por 30 moedas de prata, que ele seria incluído entre pecadores na sua morte, que ele seria transpassado, que ele seria enterrado numa sepultura de pessoas ricas e, por fim, ele ressuscitaria dos mortos. Tem alguém que você saiba dizer, ali de Israel, que seja um judeu, que tem essas características? Realmente ninguém. Ele disse, então, você, meu amigo, está crendo no Messias errado. O Messias que eu creio é Jesus, porque ele cumpriu todas essas profecias na sua pessoa. E é por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se algum dia houve uma dúvida no seu coração que Jesus é o Messias, ele é o Yeshua HaMashiach de Deus. Yeshua é o nome hebraico de Jesus, né? Ontem foi cantado aqui, aí algumas pessoas talvez fiquem voando, o que é Yeshua? Yeshua é Jesus, né? Em outros idiomas é Jesus, né? Feito em inglês, aí a gente vai misturando, mas o nome em hebraico é Yeshua, que significa Josué, ou Oséias, né? O significado é Deus é minha salvação, HaMashiach é o Messias. Então, antes que os irmãos pensem que eu estou falando em línguas estranhas, né? Como na corrente, é o hebraico mesmo, e não fala hebraico não, viu? Eu estou só citando algumas palavras que eu conheço, a gente é obrigado a fazer essas disciplinas, acaba se acostumando no seminário, né? Então, essa dúvida não pode existir no coração daquele que se diz crente em Deus,
porque Deus falou que enviaria lá em Isaías 53 o servo sofredor, que ele morreria e pela sua morte muitos seriam salvos, né? E ele se alegraria com o fruto do seu trabalho. Essa pessoa ao qual o Antigo Testamento tem inúmeras profecias é o Senhor Jesus Cristo. E a tristeza do apóstolo Paulo era essa, que os seus contemporâneos, aqueles que eram compatriotas seus, embora tenham visto todas essas maravilhas, esses milagres, eles ainda não criam que Jesus era o Messias. E ele chega ao ponto de dizer que ele gostaria de ser separado de Cristo, ser um anátema, ser um amaldiçoado, mas que em troca pudesse os seus compatriotas, os israelitas, creem que Jesus é o Messias e serem salvos. Irmãos, isso é muito sério. Você já imaginou você pensar em trocar sua salvação por seus irmãos? Ele chegou a desejar isso, ele ficou tão triste pela incredulidade de seus irmãos, que ele disse assim: antes eu fosse separado de Cristo, antes eu fosse amaldiçoado por Cristo, penalizado, excomungado, mas que essas pessoas pudessem crer em Jesus como Salvador. Para que possamos entender quão importante é que as pessoas creiam em Jesus e o recebam. O apóstolo, ele tinha uma visão espiritual tão alargada, que ele, dizendo ser outra pessoa, ele disse que teve visões que não conseguiam falar, não conseguia se expressar. Então, não pense que o apóstolo Paulo ele fez isso aqui de uma forma desvairada, irresponsável, foi um pouco emotivo. Não, o apóstolo Paulo ele tinha de Deus visões espirituais de uma forma tão especial, que ele sabia melhor do que qualquer um de nós do que ele estava falando. Por isso que ele desejou tanto, porque ele sabia como é maravilhoso alguém receber Jesus e ser um salvo, e receber as promessas eternas que Deus tem para cada um de nós. Por isso que é muito estranho, às vezes, as pessoas não quererem que seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, a sua vizinhança, aqueles que são conhecidos seus, aliás, o mundo inteiro ser salvo. Olha, irmãos, eu não tenho como dizer de mim, mas eu creio que o que a Bíblia fala dá para entender, que na eternidade haverá muito arrependimento, embora não sirva mais para nada, porque o arrependimento tem que ser aqui. E também vai ter muita gente lamentando, porque a própria palavra de Deus diz que lá no inferno haverá muito choro e ranger de dente. E tudo isso é devido a esse arrependimento, pelo qual o apóstolo se entristece e ele sente até como uma espécie de dor no coração, ele fala, por aqueles que ele sente que vão perder a oportunidade em Jesus de serem salvos. É disso que ele está falando. Então, por isso que a incredulidade é tão séria. É por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para recebermos a salvação, precisamos primeiramente crer. É preciso crer. E é por isso que a situação dos judeus ali em Israel ainda é tão séria. E eu gosto muito de ler e ouvir testemunhos, e eu estava escutando pelo menos uns 3 testemunhos sobre judeus que se converteram ao Senhor Jesus. Cada coisa tão linda, irmãos. É pena que o tempo seja tão pouco para eu poder aqui dizer, e eu até me comprometo com os irmãos de depois, se vocês quiserem, eu mostrar para vocês onde está, para que vocês possam ouvir. Vou contar em poucas palavras um testemunho. Uma família totalmente dedicada ao judaísmo, israelenses hoje, né? Que israelitas são do passado, israelenses são hoje. Eles totalmente dedicados ao Senhor. Por sinal, tinha um filho estudando na escola rabínica, 7 anos de estudo para se tornar um rabino. É o equivalente ao pastor nas igrejas evangélicas, vocês entendem? O rabino, padre, então é o sacerdote do judaísmo hoje. Ele tinha um filho assim, e os seus pais eram profundamente devotos. E aí que aconteceu? A sua mãe adoeceu com a doença degenerativa que colocou na cama, e ela ficou muito enferma, e os médicos já queriam desligar os aparelhos, dizendo para a família se preparar, porque não ia ter jeito. Até um dia que eu digo com toda certeza, o Senhor Jesus preparou algo especial para aquela mulher. Ela estava no hospital e ali foram mulheres de Deus,
para falar de Jesus para aquela mulher. E ali ela sentiu um medo, porque ela morria de medo do marido chegar e encontrar aquelas mulheres falando de Jesus para ela, que era uma mulher judia. Tinha medo, mas o marido não chegou, e ela acabou permitindo, e ela aceitou que aquelas mulheres orassem por ela em nome de Jesus. E elas oraram e pediram a Deus em nome de Jesus. E ela foi tocada por Deus, de uma forma tal que ela falou para o médico, disse assim: daqui a 8 dias, eu quero ir para minha casa, eu quero que desligue os aparelhos, porque agora eu não estou mais na mão de vocês, eu estou na mão de Jesus. E foi para casa. Dia a dia foi desligado um aparelho, ela voltou para casa, ainda estava na cama. E ela foi sendo curada pelo Senhor Jesus dia após dia, até que um dia a família dela estava toda reunida na sala, e ela orou e disse: Senhor Jesus, não por mim, mas para que a minha família creia, me permita me levantar aí naquela sala. Ela se levantou, quando chegou na sala, o povo começou a chorar, o povo começou a desmaiar, e o seu marido ficou sem entender e disse: o que aconteceu? Esse foi o Senhor Jesus que me curou. E aquela ação do Senhor Jesus continuou aquela família. O marido, mesmo dentro da cura da mulher, disse: olha, a partir de hoje, porque você falou de Jesus, eu vou falar com você somente o necessário, mas nenhuma palavra mais eu vou falar com você. Não separo de você hoje, porque eu sou um judeu devoto e eu não vou separar de você. Mas hoje a gente só vai falar o básico. Não me fale de Jesus e não quero mais saber disso. E vai ficar assim. E aí, ela aceitou, não tinha solução. E o marido ficou naquela situação. E aí o que aconteceu? A igreja continuou visitando aquela casa. Quem conta o testemunho é o filho dela. E esse rapaz quer ser rabino. E ele conta que de 5 horas da manhã até 1 hora da tarde não parava de chegar crente na casa dele, todo dia. Parecia uma casa de oração. E ele disse que não aguentava mais. A vida deles, na expressão deles, né, ficou uma perturbação geral. Mas os crentes iam todo dia e oravam no nome de Jesus. E ele disse que passou um tempo, não estava aguentando mais. Quando os crentes chegavam lá, ele disse: você veio fazer o que aqui? Eles vêm trazer uma palavra de Deus. Eu disse: mas tem tanta casa nessa rua, por que você não vai entregar a palavra de Deus em outra casa? Aqui já recebeu muita. E começou a tratar mal os crentes, mas Deus continuou agindo, até que o seu marido se converteu, diante daquele trabalho. E o filho abandonou a casa e foi morar no Instituto de Ensino, não quis saber mais da mãe e do pai. E aí aquela palavra continuou ouvindo. Ele disse assim, chegou para Deus e disse assim: Senhor, se é o Senhor que está fazendo isso comigo, eu só acredito se eu fizer um teste com o Senhor. E se o Senhor cumprir tudo, eu acredito que é o Senhor e que Jesus é o verdadeiro Messias. E ele disse: se chegar na minha casa, o primeiro teste é: se chegar na minha casa um homem totalmente leigo, agricultor, que não conhece a gente, que mora em outra cidade, e que ele falar de 5 mistérios dentro do Antigo Testamento, que só os judeus conhecem, eu vou entender que a primeira resposta veio. E, para encurtar, aconteceu do mesmo jeito. Aconteceu. E de todos os testes, ele disse: Senhor Jesus, eu estou indo nessa igreja hoje. E aquele homem, quando saiu, disse assim: você vai se batizar daqui a 8 dias. Ele disse: então, se é verdade, vamos ver. E ele foi no batismo depois de 8 dias e disse assim: Senhor, se é verdadeiramente o Senhor que está falando comigo essas coisas, hoje a mensagem tem que ser em Apocalipse e em outro livro que eu não me lembro. O hino cantado aqui tem que ser o 315, porque não tem nada a ver, é um hino de ceia. Hoje não se canta isso, eu sei que não canta. E se o Senhor cumprir isso, eu acredito que o Senhor está falando, pois aconteceu do mesmo jeito. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu sou batista, eu sou tradicional. Eu não creio nesse negócio de chegar na igreja, o povo ficar botando mão na cabeça. Eu tenho uma repulsa com isso. Se vier gente do meu lado com essa história, eu vou dizer assim: Jesus mandou dizer. Eu digo: e por que ele não falou comigo? Ele não fala: eu não sou crente também, eu já fiz isso. Então, assim, eu tenho resistência. Mas, queridos, Deus, ele age no impossível. Gideão, ele chegou para Deus e disse assim: olha, eu só acredito que é o Senhor se a lã ficar molhada e a grama ficar enxuta.
E aconteceu. No outro dia, disse, eu só acredito se a lã ficar enxuta e a grama ficar molhada. E só assim ele acreditou que era Deus que estava aprovando aquilo na vida dele. Então, assim, eu acredito que, não todo momento, mas tem dias que Deus faz algo sobrenatural. Faz coisas sobrenaturais. E aquele homem, aconteceu exatamente isso. Ele foi no culto, a mensagem foi nos livros que ele falou, o hino cantado foi o 315, e ele disse, Senhor Jesus, só acredito que foi o Senhor agora, terminando, se eu não ver nada, quando eu acordar eu estar batizado. Da mesma forma aconteceu. Ele apagou na mesma hora, quando acordou, já estava no braço do pai e da mãe, chorando, dando graças a Deus pela vida dele. E aquilo continuou, final da história, ele agora está em Israel. Foi para lá pregar no meio dos judeus que não creem que Jesus é o Messias. A avó dele disse, não venha para cá, porque você está amaldiçoado por mim. O nome dele é Yaakov, que é Jacó. Não venha, você está amaldiçoado por mim, não pise na minha casa. Mesmo assim ele foi. Quando chegou na casa da avó, ele disse, eu não disse que você não viesse aqui. Você veio aqui para trazer maldição sobre a minha vida. Sabe o que aconteceu? O meu netinho foi andar num campo aí adiante e pisou numa mina. Uma mina, não sei se os irmãos conhecem. Isso foi gravado pela televisão de Israel. E mudou até o nome do lugar. Quando pisa na mina, ele dá um clique. Se você tirar o pé, ela já estoura. Só fica o retraço. O menino foi para lá. E isso acontece muito lá, porque é um local de guerra, aí eles colocam de um lado, os outros inimigos colocam de outro, e fica aquela situação. Resumo da história, o menino foi, ficou em cima, ninguém tinha solução para resolver aquilo ali. E todo mundo chorando, já dando o menino como morto. E ele orou, disse, Senhor, essa é a tua vontade, eu vim aqui. Eu quero que te pedir que o Senhor haja, Senhor. Eu vou lá e o Senhor vai me dirigir. Chegou lá, ninguém queria deixar ele entrar. Ele disse, eu vou entrar, você é parente? É, então vá. Você vá para morrer, já está sabendo. Soldados cercaram o lugar e ele foi. Chegou lá, ele chamou o menino e ele disse, o nome do menino disse, você crê que Deus nos ama? Você crê que se agora nós morrermos, o Deus que nos ama, Ele vai nos tomar e levar para Ele nos céus? Esse eu creio. Então, tira o pé da mina e venha para os meus braços. O menino, isso tudo sendo filmado. O menino tirou o pé da mina e veio para os braços dele, e a mina não detonou. Não detonou. Então, queridos, eu estou falando só de um. Existem vários testemunhos do que o Senhor Jesus está fazendo no mundo. O Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Eu estava lendo essa semana 3 passagens em Atos dos Apóstolos falando sobre a conversão do apóstolo Paulo. É certo que não está lá que ele caiu do cavalo, mas ele caiu, né? E ele teve uma visão do Senhor Jesus falando com ele. Os outros ouviam a voz, mas não entendiam. E a partir daquele momento, aquele homem que era um judeu, que não arredava o pé do judaísmo de jeito nenhum, um homem que era tão decidido pelo judaísmo, que até perseguia os cristãos, ele se converteu ao Senhor Jesus e se tornou uma bênção. O apóstolo Paulo é o maior dos missionários que se tem notícia. Ele sistematizou praticamente os conhecimentos que o Senhor Jesus deixou para a igreja no Novo Testamento. É maravilhoso a gente ler a respeito do apóstolo Paulo, de tudo que ele fez. Mas quem era o apóstolo Paulo? Era um judeu, devoto, cuidadoso, zeloso, até fariseu. E aí, Deus fez uma grande obra através da vida dele. Então, queridos, a primeira coisa que trazia sofrimento ao apóstolo Paulo é ser tão agraciado com o que Deus tem dado, e mesmo assim não crer. E eu trago para os dias de hoje, quanta gente tem no Brasil recebido a palavra do Evangelho. É pela televisão, é pelo rádio, é pelas igrejas, são os crentes na rua. Aonde se fosse dizer assim, eu quero ouvir uma palavra de Deus, vai ter um crente do lado. É muito difícil não ter. É ou não é? Mas quantas pessoas ainda estão resistindo a essa graça, esse favor que Deus nos dá através da pessoa do Senhor Jesus.
agora mesmo que nós estamos falando aqui, possivelmente, posteriormente, algumas pessoas irão ouvir essa mensagem e ainda assim serão pessoas que não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E mais adiante, Tito vai dizer que tão sério quanto as pessoas que não creem em Jesus. Aliás, Tito não, o próprio apóstolo Paulo na carta a Tito. Porque existem pessoas, irmãos, que creem. Se você for olhar o Brasil todo e for olhar a quantidade de cristãos, são muitos. Isso eu contando cristãos de denominações diferentes, inclusive católicos e espíritas que se definem, né, como cristãos também. Mas a grande questão é, aquilo que o apóstolo Paulo agora fala, não somente é da incredulidade, mas também da incoerência. Vamos ler mais uma vez Tito e tentar entender o que é que o apóstolo ele queria dizer num trecho tão curto. Vamos ler de uma forma mais específica o 16, que diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, aqui o texto de Paulo vai dizer que eles professam conhecer ao Senhor. Entendem? Quanta gente hoje que diz que é de Jesus, que é de Deus, que professa o Senhor, através da sua boca, mas através das suas atitudes, como diz aqui a palavra, entretanto, o negam com as suas obras. Eu estou falando disso, irmãos, porque a dor, aquilo que tocou Paulo, tem tocado meu coração também, pelos nossos irmãos brasileiros. Porque você imagina, você olha para o Brasil hoje, é tanta gente que diz que tem fé, anda com cruz no pescoço, sabe? Não tenho nada contra a cruz, não. Sou contra a idolatria. Não sou eu aqui que vou determinar que tipo de cruz. Embora eu veja muitos cristãos usando, eu nunca usei, não sinto vontade nenhuma de usar, nem oriento ninguém a usar. Não sinto necessidade para mim. Eu sei que Jesus morreu na cruz, mas não tenho necessidade de usar. Também não vou ficar escandalizado se encontrar um crente com a cruz, como eu tenho encontrado vários. Mas eu fico escandalizado, é alguém que leva um símbolo da fé em Cristo, ter certas práticas que com certeza Cristo não apoiaria. Isso é que me escandaliza, e isso eu entendo que é de uma incoerência absurda. Incoerência é você dizer uma coisa e você fazer outra. E aí, tão perigoso quanto a falta de fé, que é a incredulidade, é não viver segundo a Bíblia Sagrada. Confessa a Jesus como Cristo, mas anda como um ímpio. A gente tem visto muito isso hoje. Muita gente tem visto isso. E, infelizmente, felizmente, eu acho que é felizmente. É dolorido porque acontece, mas é felizmente porque ainda tem jeito. Existem certas coisas que Deus trata com o homem através dele mesmo, o homem com o homem, ou o próprio homem se toca. Agora, tem coisas que Deus vem e age. Você vê, o apóstolo Paulo fez. Eu acho que teve muita gente que disse para ele, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Quantos crentes, talvez, na hora da morte, tenham pedido, você está errado, não faça isso, você não crê em Deus. Ele nunca ouviu. O próprio Estevão, ali na morte de Estevão, no seu martírio, o apóstolo Paulo estava presente. Embora não tenha aqui o relato que o diácono Estevão, ele fez ali uma súplica pedindo pela sua vida. Mas, como diz um ditado popular, tudo tem limite. E às vezes o cidadão vai, e não ouve ninguém. Mas Deus, muitas vezes, bota um ponto final. E botou um ponto final ali naquela história de perseguidor do Evangelho em Paulo. Isso até hoje. Paulo, duro é recalcitrar, pisar. É como diz no ditado popular, dá murro em ponto de faca. Contra os aguilhões, ferros. Duro é. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem persegue a igreja de Cristo, quem persegue um servo de Cristo. Eu digo perseguir não significa exortar, tá? Porque significa que um pastor chama um crente, conversa com ele no gabinete e dá uma orientação a ele que está perseguindo. Talvez alguém entenda assim, aí está me perseguindo. Não, está fazendo por bem. Agora, perseguir é outra coisa.
Não é? Vemos o exemplo de Paulo aqui. Ele disse: você está perseguindo os meus servos, você está perseguindo a minha igreja. Você precisa parar. E Deus botou um ponto final. Ainda bem que o ponto final, naquela história antiga de Paulo, no velho homem, foi um ponto final maravilhoso, porque ele chegou ao ponto de dizer: viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Né? Morrer é lucro. Então, ele teve uma vida muito boa, mas ele vai falar da incoerência. E essa incoerência, ela tem limite. Por que é que uma pessoa que diz que conhece a Deus fica assistindo pornografia? Por que é que uma pessoa que diz que conhece a Deus dá espaço para a homossexualidade? Por que é que uma pessoa que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, vive na bebedice? Vive no adultério? Vive na fornicação? Vive na lascívia? Lascívia é sensualidade. No escrever, no falar, no se vestir, no se comportar, que a gente vê demais no Brasil hoje. É difícil. Eu diria, meus irmãos, além da incredulidade e da incoerência, para finalizar, é a falta de amor. É a falta de amor a Deus que faz isso. Porque uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus, ele resiste a essas coisas. Ele pode até sentir vontade. Mas tem um ditado que diz assim: você quer esquecer um amor? Encontre um amor maior. E não existe amor maior do que o amor de Deus. Quando Ele nos encontra, quando Ele nos toca, a gente troca por qualquer coisa que existe aí. Porque Deus é maravilhoso. Vale a pena. Você já pensou assim, irmão, só para dar uma ilustração, dizendo sobre a questão do amor, o segredo é amar. Você já pensou, quem tem filho aqui? Quase a maioria, né, dos adultos aqui, só alguns jovens. Você já pensou, seus filhos já deram trabalho? Amém, né? Lá em casa também tem, trabalhoso. Mas você já pensou, por mais trabalhoso que sejam seus filhos, você já pensou em trocar ele, despachar e mandar buscar outro? Por que será que um filho, uma filha trabalhosa, o pai e a mãe não troca de jeito nenhum? Às vezes não é só trabalhoso, porque o que ele faz, não, às vezes nasce com deficiência, com a doença, com problema congênito, lutas para aprender a estudar, é devagar e vai trabalhar, é uma preguiça, mas do mundo, cheio de defeitos. Mas você não troca o seu filho por qualquer outro filho, bonito, lindo, rico, o que for, que trouxer para a sua casa. É assim, vamos trocar? Você diz, não. Você parece aquela história da mulher, né, que foi, as duas mulheres que foi para frente de Salomão, né? Você entrega ele, mas você não quer ver ele morto nem sofrendo. Não é assim? E por que é que muitas vezes nós trocamos o amor ao Senhor por coisas desse mundo? Por que é que muitas vezes nós saímos da nossa casa, nos sentamos nas calçadas, ou vamos para a casa dos outros para falar da vida dos outros? É porque nós não estamos amando Jesus o suficiente. Me desculpe falar assim, mas é o que Deus tem colocado no meu coração hoje. Qualquer coisa, depois o pastor Juarez está aí, você resolva com ele. Foi ele que me deixou vir para cá hoje. Porque é que a gente vai e às vezes quer deixar a nossa esposa para estar olhando a esposa dos outros. A falta de amor não é só pela esposa, é primeiramente por Deus. Porque é que às vezes a esposa está deixando de olhar para o seu esposo, está olhando para outros homens na rua. Não é só falta de amor por ele, não, é a falta de amor primeiramente por Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e começamos a pegar certas coisas, lixo, esgoto do mundo que Satanás bota na nossa vida, a gente começa a catar e guardar, é porque está faltando, acima de tudo, amor ao Senhor. Se nós amarmos mais o Senhor, tudo isso vai ficar fora da nossa casa. E só vai entrar mais no nosso coração. E só vai agir mais no nosso coração o Espírito Santo do Senhor. Queridos, como é maravilhoso abrir mão de tudo isso e dizer, Senhor, reina na minha vida. E você começar a ver dia a dia o Senhor dirigindo os seus passos. Até a hora que você acorda, é o Espírito Santo que te acorda.
Você ter certeza que aquela noite de insônia não foi uma noite de insônia ao acaso, foi o Espírito Santo que te acordou para você orar. Naquele dia que você levantou, você até pensou em comer, mas você não come. Você vai fazer um jejum ali. É porque o Senhor está te conduzindo a jejuar. Às vezes você vai para um lugar, você não tem pensado em nada, mas chega lá uma pessoa, feito, eu encontrei em Miguel outro dia, uma mulher parou diante de mim e disse assim, eu quero uma palavra de Deus para a minha vida agora. E eu vou dizer, deixa para depois? Isso agora, Senhor, coloca a palavra na minha boca, Espírito Santo. Eu falei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais o Senhor fará. É a palavra de Deus para a sua vida que Deus está me entregando agora. Você recebe essa palavra. Amém. Você tem plena certeza que não é você, é Deus que está dirigindo seus passos. Porque a porta da graça, ela parece muito com aquela porta do aeroporto. Quem já foi lá, acho que já viu. Quando você se afasta dela, ela abre. É? Eu estou falando assim para ver se vocês não estão prestando atenção, viu? Que vai que cochila e perde a porta do aeroporto. Quando você se afasta, ela... E quando você se aproxima, abre. E se você ficar lá, ela fica aberta. Assim é a porta da graça. Assim é o nosso Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. E ele não fecha suas mãos, ele não retém a sua graça. Muitas vezes é nós que nos afastamos. Então, se você quer receber algo de Deus, se aproxime do Senhor, busque amar o Senhor. Às vezes nós não amamos o Senhor porque nós ainda não o conhecemos. Já foi falado aqui da história que não conhecia o autor do livro, leu o livro e achou chato. Depois de um tempo ela achou esse mesmo autor no navio e até eles eram solteiros, namoraram, se apaixonaram. E ele disse que tinha um livro, ela trabalhava numa biblioteca, foi lá e encontrou o livro dele. Quando leu o livro que ela já tinha lido, o que ela achava chato, disse, que livro maravilhoso. Se apaixonou pelo livro e pelo autor do livro, porque agora não era só mais um livro, ela conheceu o escritor do livro. Eu costumo dizer, o que a gente chama de livro, ou biblioteca, né? Bíblia significa biblioteca, é mais do que isso. Eu chamaria de carta de amor. Isso aqui é uma carta de amor para você, para mim. Carta de amor escreve quem ama. Isso aqui é uma carta de amor. João 3,16, vamos dizer? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma última pergunta para terminar. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? O que se daria em troca da sua alma? Deus não enviou para a cruz um homem para trocar pela sua vida. Ele não enviou um anjo. Ele não enviou um querubim. Ele não enviou um serafim. Nem um arcanjo. Ele enviou o seu para que você possa entender o valor que tem a sua alma. Ele te amou tanto que enviou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para salvar a sua vida. Então, antes que o diabo queira trazer incredulidade ao seu coração, não aceite. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Amém. Antes que o inimigo queira trazer, mesmo junto com a palavra, com a sua fé, coisas que não estão na palavra, para contaminar a sua fé, para tirar a alegria da salvação do seu coração, diga não. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, ele nos amou primeiro, mas nós também podemos o amar. E esse amor, se nós nutrirmos e deixarmos crescer, será algo maravilhoso. É como uma esposa que ama o marido e ela não troca ele por mais nenhum homem da terra. É como um marido que ama a esposa
e não troca a sua esposa por mais nenhuma mulher da terra. Eu estou fazendo essa alusão porque em Ageu, Deus se compara ao marido, aliás, Oséias, se compara ao marido e Israel à esposa, que foi infiel para com o marido. Mas nós não seremos, porque a igreja é a noiva de Cristo e Jesus é o noivo. E entre a igreja de Cristo e o noivo há amor. Amor incondicional. Amor que não tem fim. Amor pelo qual nós não trocaremos o amor ao Senhor pelas ofertas do mundo, as lentilhas do mundo. O irmão outro dia cantou um hino falando sobre isso. Nós não trocaremos. E esse amor de Deus em nós, esse amor de nós pelo Senhor, vai nos fortalecer, vai nos alegrar e vai nos tornar em condições de caminhar até aquele dia que o Senhor vai voltar e nos levar para estarmos com Ele. Queridos, Paulo se entristeceu com seus irmãos, mas eu tenho certeza que Jesus não vai se entristecer conosco aqui. Eu creio que o Senhor está olhando para você agora, contemplando a sua vida e dizendo, como disse a Jesus quando se batizou: eis aí o meu filho amado, no qual me comprazo. Amém? Para que isso aconteça, não deixe que nada das ofertas do inimigo entre na sua vida, mas ame ao Senhor cada dia, viva segundo a sua vontade. E eu creio que cada dia você estará ouvindo essa palavra no seu coração, o Espírito Santo, o Senhor dizendo: eis aí o meu filho, a minha filha amada, em que me comprazo. E assim iremos a cada dia chegar nos céus e estar com o Senhor. Eu só quero falar algo para quem vai ouvir em casa, se ainda, ou que está aqui, que ainda não fez uma decisão pelo Senhor Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus como o seu Messias, como o seu único e suficiente Salvador, se mesmo você já recebeu, mas você ainda percebe que ainda há muitas coisas na sua vida que não está dentro da vontade de Deus, ou se você percebe que você ama o Senhor, mas esse amor ainda é pouco, que você pode amar mais e se entregar mais, que nessa noite você possa orar mais uma vez e pedir ao Senhor que Ele aumente a fé no seu coração, e pedir ao Senhor que Ele tire as incoerências da sua vida, e pedir ao Senhor que Ele aumente a fé, a coerência e o amor no seu coração por Ele. Você pode orar assim? Se você puder, vamos orar nesse momento e colocar diante do Senhor a nossa petição, a nossa necessidade, para que o Senhor faça um milagre na nossa vida, como o Senhor tem feito vários milagres e muitos testemunhos têm acontecido, devido ao Deus do passado, do presente e do futuro, o Deus que era e que é. Você crê assim? O Deus que operou no passado, Ele pode operar hoje, aqui, na sua vida. Basta você abrir o seu coração. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai de amor, ficamos, de certa forma, admirados com a profundidade das palavras do teu servo, o apóstolo Paulo. O quanto ele se entristeceu, o quanto doeu o seu coração, mas ele não estava brincando, ele estava falando muito sério. Porque realmente é algo muito importante, creio que é o que existe de mais importante na face da terra. Todas as outras coisas podem esperar, mas receber Jesus como único e suficiente Salvador não pode. Porque nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. E é por isso, Senhor, que nesse momento nós oramos. Porque entendemos que muitas vezes o nosso coração, que é enganoso, ele quer nos conduzir à incredulidade. O nosso coração, que é enganoso, muitas vezes quer nos conduzir para a incoerência. Quer nos fazer crentes, aqueles que professam Jesus como Salvador, mas que não vivem. E não queremos ser assim, Senhor. Misericórdia, Senhor, tem de nós. Nos ajuda, Senhor, para que, além de crer, nós possamos viver a Tua palavra. E que ainda mais, Senhor, se cumpre em nós os dois principais mandamentos, ó Deus. Amor ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos.
Deus nos ajuda, Senhor, para que o nosso coração se abra para te amar assim, ó Deus. Eu sei que não atingiremos o nível de amor que o Senhor tem por nós, mas que possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e te amar também, e amar os nossos irmãos, Senhor, e que possamos fechar as portas para as investidas do inimigo, porque estaremos totalmente submersos, inundados, preenchidos pelo teu amor tão grande, um amor que nos transforma e que faz milagres na nossa vida. Se nessa noite, ó Deus, entrou alguém aqui que está claudicando, que está capengando, que está falho, se sente fraco, eu creio que o Senhor marcou esse encontro aqui, Senhor, com essa pessoa, para que essa pessoa pudesse ouvir a tua palavra, para que essa pessoa nessa oportunidade pudesse abrir o seu coração e pudesse falar com o máximo da sinceridade que há na sua alma e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu não quero mais ficar oscilando entre dois pensamentos. Não quero abrir espaço na minha vida para ações do inimigo. Pessoas que nessa noite estão dizendo para Ti: Senhor, aumenta no meu coração o meu amor por Ti, Senhor. Que haja, meu Deus, nessa noite não somente mais um discurso, palavras que entram num ouvido e saem no outro, Senhor. Não, Deus, eu creio que o Senhor não me deu essa palavra para que seja lançada no vazio. Eu creio que o Senhor teve um alvo específico, nem que seja uma pessoa nessa noite aqui. O Senhor veio falar, Senhor. E eu creio que foi o Senhor que marcou o dia e a hora para que essa mensagem fosse falada. E que essa pessoa tivesse um encontro com o Senhor, uma mudança de vida, uma transformação nesse lugar, Senhor. E que no futuro possamos, Senhor, cada um de nós usufruir mais e mais do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Se nós ouvirmos a Tua voz e abrirmos a nossa porta, o Senhor entrará, ceará conosco e nós cearemos contigo, Senhor. E é com essa certeza no nosso coração que a Tua palavra é a verdade, que nós oramos assim, Senhor. Vem fazer, meu Deus, um milagre nessa noite, Deus. Não haveria razão, Senhor, de estarmos aqui apenas para conversarmos ou cantarmos. Nós estamos aqui, Senhor, por Ti, porque foi o Senhor que deu o primeiro passo, enviando Jesus da glória para morrer por nós numa cruz, nos outorgando e garantindo salvação. E não podemos viver, Senhor, nesse mundo, vidas vazias, um dia após o outro, triste, amargurado, vida sem sentido. Não, Senhor. Nós somos felizes, nós somos mais do que aventurados porque recebemos o Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para entendermos mais ainda dessa graça que recebemos de Ti. Nós não temos vidas vazias, nós temos uma vida com um plano e um contexto totalmente firmado no Senhor, para a glória do Senhor. A nossa vida é assim. E é diante dessa certeza que nós oramos pela Tua igreja, oramos por aqueles que essa mensagem irá alcançar, Senhor, para que nesse dia, nessa hora, o Senhor esteja, meu Deus, fazendo um milagre nessa vida. Que ela não seja mais hoje como foi ontem, e que ela não seja mais amanhã como foi hoje, mas que a sua vida mude para se tornar aquilo que o Senhor sonhou e planejou para essa vida, Senhor. Vidas plenas, abençoadas, bem-aventuradas, felizes, frutíferas, para a glória do Teu nome. Eu oro assim, Senhor, e te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vamos ficar em pé, vamos cantar. Este será o nosso último
cântico da noite, este último hino que iremos cantar em louvor ao Senhor, e será o hino de número 18 do Inário Oficial, o Inário Cantor Cristão. Então vamos cantar este hino que tem por título Amor Sem Igual. Hino 18. Vamos cantar com alegria no coração, alegria de que pessoas que conhecem o amor de Deus, de pessoas que desfrutam desse amor tão maravilhoso que nos alcançou quando nós estávamos perdidos no pecado. Esse amor que está presente em nossa vida. 18. Amém. Queridos, olhem, eu não gosto de ficar apelando, não. Acho que tem que ser aquilo que Deus permite, tem que ser aquilo que você também permite na sua vida. Mas, muitas vezes a gente canta, eu não estou acusando os irmãos disso, mas até mesmo já aconteceu comigo, a gente canta, mas não pensa muito no que a gente está cantando. Mas que a gente possa cantar essa letra desse hino que é tão linda, o pastor escolheu agora, como a gente estivesse falando para alguém, porque está na primeira pessoa falando para uma outra pessoa, mas também a gente possa cantar isso aqui para nós. Que nós possamos meditar nessa letra, pensar nisso, ou não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou a seu Filho entregar, para o salvar, levar, para os salvos levar para si. Amém, queridos? Essa letra é para nós também, para nós lembrarmos do milagre que Deus operou na nossa vida. Que nós possamos cantar com profundidade, com sentimento e com plena certeza que isso se realizou na nossa vida. Amém? Amém. Eu vou cantar um pouco mais lento, tá? Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que levou seu Filho a entregar, para os salvos levar para si. Ó, crê, ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos veio salvar, mas pobres e fracos, culpados e mal, mandou para os servos chamar. Ó, crê, ó,
quero orar por você que está aqui nesta noite e que ainda não é crente em Cristo Jesus, ou pelo menos ainda não se declarou como crente em Cristo Jesus, mas que nesta noite, entendendo a mensagem do Evangelho, sentindo o agir de Deus em sua vida, quer manifestar-se publicamente como crente em Cristo Jesus, eu quero orar por você. E assim eu convido você a levantar uma das suas mãos, dizendo simplesmente, sem nenhuma palavra, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e quer receber do Senhor o perdão dos seus pecados e que quer também receber a salvação eterna. Se há alguém entre nós aqui que ainda não é crente em Cristo, mas que quer nesta noite tomar esta decisão, diga isso em nome de Jesus. Faça isto em nome de Jesus. Nós queremos orar nesse sentido, simplesmente lhe entregando, lhe consagrando ao Senhor, e o Senhor quer lhe salvar. A você que está aqui, a você que está nos acompanhando através da internet, como o pastor Gênesis já falou, então quero orar por você, para que Deus assim lhe abençoe e lhe dê a oportunidade de se manifestar também publicamente como crente em Cristo Jesus, mas que você possa também, à distância mesmo, tomar esta decisão e depois você busca a igreja do Senhor para se declarar como crente em Cristo Jesus. Quero orar. Eu quero agradecer também por tudo que desfrutamos nesta noite na casa do Senhor. Agradecer pelos louvores, agradecer pela palavra, agradecer pela mensagem que ouvimos através do pastor Gênesis, mas eu quero também agradecer por sua vida que está aqui conosco e que veio adorar ao Senhor. Vamos orar? E após nós vamos impetrar uma bênção do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado, Deus, por estar em tua casa. Muito obrigado por contar com a presença e a participação dos irmãos que estão presentes aqui, dos irmãos que estão mais à distância, mas também participando deste momento de culto, Senhor. E quero, Deus bendito, te agradecer por tudo, te agradecer pela vida de todos. Quero te suplicar, ó Deus bendito, pela vida dos nossos irmãos que fazem a Igreja Evangélica Batista em Condado, para que todos sejam, Senhor, tocados pelo Teu Espírito, que todos sejam alcançados por Tua Palavra e que todos sintam o que realmente queres da sua vida, Senhor. E que todos vivamos de uma maneira coerente com a Tua Palavra, coerente com aquilo que nós professamos como cristãos que somos. Ajuda-nos neste momento, a partir do que ouvimos da Tua Palavra, a seguirmos a Bíblia Sagrada em todos os seus ensinamentos, procurando então viver de um modo digno de servos do Senhor. Abençoa, ó Deus bendito, as pessoas que ainda não se manifestaram como crentes em Cristo Jesus, mas que, entendendo a mensagem do Evangelho, possam também, Senhor, tomar esta decisão e com muita determinação, com muita coragem, com muita convicção, afirmarem que creem em Cristo como seu Salvador pessoal. Eu te rogo isto, meu Deus, mas eu te louvo também por tudo que fizemos ao longo deste dia em tua casa. Ao sairmos agora deste santuário, nosso desejo, Senhor, é que o Senhor nos abençoe em tudo, no sentido de aceitar o que fizemos e que tudo seja para a glória do Senhor e que tudo então sirva para que também achemos graça diante dos teus olhos, Senhor. Despede-nos em paz aos nossos lares. Nos ajuda, Senhor, em todas as lides da vida que teremos ao longo da semana, nas atividades da vida secular, mas também nas atividades da tua casa, nas atividades do teu reino. Que o Espírito Santo esteja nos guiando em todos os momentos e nos ajudando em tudo que temos para realizar, Senhor. Eu te rogo isto e te louvo e te agradeço por tudo,
no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Quero pedir hoje e agora que o pastor Gênesis impedre, então, sobre nós, uma bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o seu povo, agora e sempre. Amém.